Esta reunião faz parte do 9º Congresso Norte e Nordeste, que discute as situações regionais da saúde neste território. Além do 9º Congresso Norte e Nordeste, nós temos também aqui em Salvador, junto com este evento, o 10º Congresso de Secretarias Municipais da Saúde do Estado da Bahia. Todo mundo aqui quer discutir a regionalização, o fortalecimento do SUS e uma maior adesão da população brasileira à vacinação. A 8ª oficina temática do Imuniza SUS foi realizada no 2º dia do Congresso Baiano. A primeira mesa debateu os desafios e as estratégias que cercam a vacinação de crianças e adolescentes no Brasil. Eliana Pazini, gestora da saúde do município de Porto Velho, detalhou a rotina das UBS de fronteira, que inclui o atendimento de bolivianos que cruzam o rio Mamoré pelo porto de Guajará-Mirim, a 328 quilômetros da capital do estado de Rondônia. Nós temos muitos desafios, né? No caso nosso, região norte, né? Nós temos lá fronteiras, né? No caso do meu município, ele é fronteira com o Amazonas, com o Acre, com o Mato Grosso e com a Bolívia. Então a gente tem fronteiras de todo tipo. A vacina não tem fronteiras. A gente vacina debaixo de árvore, na beira do rio, num barraquinho, em tudo que é lugar. Para melhorar a cobertura vacinal em Porto Velho, a secretária municipal da Saúde defende o uso de unidades móveis prontas para atender a população. Tem várias estratégias que nós utilizamos. Eu acho que assim, eu falo nós, mas é o geral, né? Quando eu coloco o meu município, na realidade a gente está colocando os municípios do Brasil, né? Salas móveis, a gente tem que trabalhar com itinerante, né? Principalmente o município grande, que tem extensão territorial. Por exemplo, a gente tem distritos, em cada distrito tem sala de vacina, mas nem todos a energia é boa, nem todos a gente pode deixar estoque. Então, a gente tem que ir com as caixas, voltar com as caixas. Coube ao professor de saúde coletiva da USP falar sobre a cultura de vacinação iniciada no Brasil nos anos 70, com a fundação do Programa Nacional de Imunizações. O pesquisador identificou 3 razões que devem ter ajudado a esvaziar nas mentes dos brasileiros a importância da vacinação nos últimos 15 anos. E de 2016 para cá, essa crise econômica política resvalou para o lado sanitário e também se começou a questionar muito a questão das vacinas e a cultura de vacinação que o Brasil tinha muito arraigada foi se perdendo de 2016 para cá, chegando em níveis muito baixos, como no começo do programa lá na década de 70. Professor de saúde coletiva, Fernando Ait, trouxe o pioneiro Oswaldo Cruz para o debate, quando distinguiu vacinação forçada de 1904 da vacinação obrigatória estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em 2022. E teve uma decisão paradigmática do STF, onde um voto muito bonito do Lewandowski falou: a vacinação é sim obrigatória. Quando há uma necessidade, uma proporcionalidade, o Estado pode obrigar o cidadão a se vacinar e a vacinar seus filhos, claro. Mas essa obrigação, ela tem que ser feita por vias indiretas. Multa, restrição de direitos. Então, lembra a ideia do passaporte sanitário? Você não vai poder entrar em determinados eventos, restaurantes, você não vai poder entrar no avião. Aí a pessoa se vacina, não porque alguém está indo lá e vacinando à força ou botando ela na prisão. Ela se vacina porque ela vai ter constrangimentos no exercício de direitos civis. Em 1904, houve a chamada Revolta da Vacina, devido ao uso da força para que todos fossem vacinados contra a varíola no Rio de Janeiro. O juiz da Vara da Criança e da Juventude de Guarulhos, São Paulo, defende o convencimento da população e não o uso do judiciário como ferramenta principal para garantir a imunização das pessoas. É importante deixar claro que a ideia é que o Poder Judiciário não tenha que intervir, né? Que a ideia é que a vacinação se faça de forma voluntária, com a conscientização da população, essa é a via mais adequada, né?
para socialmente a gente proteger crianças e adolescentes. A questão é que quando a sensibilização não é suficiente para fazer com que mães, pais e responsáveis vacinem as crianças, o sistema de justiça acaba tendo que intervir para que esse direito seja assegurado, né? É um direito de crianças e adolescentes, o direito à saúde, né? O direito à preservação integral da sua saúde, e faz parte disso que eles sejam devidamente vacinados, especialmente no caso da Covid, que creio que seja o mais atual, né? A segunda mesa da 8ª oficina do ImunizaSUS debateu o tema perda da oportunidade de vacinação versus perda de imunobiológico e os dilemas jurídicos e éticos que cercam o assunto. A discussão abordou também a importância do diálogo entre órgãos de controle, gestores e Ministério da Saúde. A coordenadora do debate, Soraya Galdino, gestora de Itabaiana, na Paraíba, abriu a discussão falando da dificuldade encontrada nas salas de vacina do Brasil inteiro, para não provocar desperdício de doses dos imunizantes, sem que o gestor seja responsabilizado pelos órgãos de controle mais tarde. Então, é preciso que o Ministério reconheça, assuma e faça algo para mudar. E o Estado também. E os órgãos de controle começam a pensar nisso. Será que a culpa disso é só do município? Então, a tripartite é para financiar, para executar também. Não é obrigado porque as ações executadas lá que a responsabilidade é só nossa. Não. A médica auditora de saúde na Controladoria Geral da União falou sobre a responsabilidade sanitária versus responsabilidade do gestor por perda de doses de vacinas. Chega a mãe na unidade básica de saúde com o filho para atualizar a carteirinha. Foi um dia de pouco movimento, não tem frascos abertos da vacina que ela precisa dar no filho, e aí o vacinador fica naquele dilema. Abro e atendo a criança e sei que vou perder as doses, porque vem o fim de semana, ou não abro e mando a mãe embora e digo, mãe, depois a senhora volta semana que vem, vamos agendar alguma coisa assim, sabendo que pode ser que ela não volte. É aquele dilema, perco a dose ou perco a oportunidade. Já adianto que eu não tenho a resposta a essa pergunta. Essa decisão ela precisa levar em conta o contexto. E hoje o contexto que nós temos ele é bem desafiador. Então, é um contexto de queda na cobertura vacinal, é um contexto de fortalecimento desse fenômeno de hesitação vacinal no Brasil e tem como pano de fundo as responsabilidades dos gestores do SUS. Lorena falou também sobre a necessidade dos mecanismos de controle das despesas públicas. Eu acho que os gestores municipais, eles são muito pressionados, na verdade, porque realmente, até isso foi abordado na reunião, a população, ela conhece ali o gestor municipal. Então, talvez a situação do gestor municipal, ela seja um pouco mais crítica. Ele tem que dar respostas mais rápidas, E eu acho que é isso que motiva, talvez, um pouco essa necessidade de maior proximidade, de ter maior respaldo, especialmente da União, no caso do PNI, Programa Nacional de Imunizações. Eu acho que é isso, não atribuiria exatamente ao gasto. Éder Gatti é diretor do DPNI, o departamento que cuida do programa de vacinação do país. A gente trabalha com vacinas multidoses, dependendo do tipo de oportunidade de vacinação que a gente tem, a gente pode ter um risco maior de perder vacinas. Então, por exemplo, numa situação como foi muito explorada nas falas anteriores, uma vacina como o BCG, que é uma vacina pouco instável depois que é aberta, num frasco que tem 20 doses, o risco de perda é enorme. Segundo ele, as perdas de imunizantes brasileiras estão dentro da faixa comum identificada pela Organização Mundial da Saúde. A própria Organização Mundial de Saúde fala que acontecem mais de 50% nos estoques globais. Isso é uma coisa que a Organização Mundial de Saúde coloca para a gente e é esperada para todos os programas de imunização. E aí, conforme já foi dito anteriormente, é bom a gente saber o conceito de perda física e perda técnica. A perda física, ela ocorre quando o frasco está fechado. Então, por exemplo, o frasco fechado, se a gente perde a vacina sem abrir o frasco, é uma perda física. Então, ela pode acontecer por conta do quebra do frasco, validade,
vencimento da validade, alteração de temperatura, e é normalmente aqui que a gente ataca e evita a perda, ou seja, com medidas preventivas, medidas de gestão, a gente consegue evitar perdas muito na perda física. Mas nós também temos a perda técnica, e a perda técnica ela é algo do dia a dia, ela é algo que eu diria que é tolerável, a gente espera que ela aconteça. A perda técnica ela acontece quando há a abertura do frasco, e aí a abertura do frasco, a pessoa começa a utilizar na vacinação, a vacina sobra, aquela sobra seria uma perda técnica, e isso daí é algo que pode acontecer no dia a dia. O auditor-chefe das despesas públicas com saúde no Tribunal de Contas da União se manifestou contrário às muitas plataformas adotadas pelo Ministério da Saúde para gerir informações vindas do SUS. Essa é uma questão crítica no Ministério, isso já está abordado em vários trabalhos do Tribunal, no PNI também, mas não é só em relação ao PNI, vários sistemas. Então, essa questão, por exemplo, os insumos. Para a política farmacêutica, se não mudou, usa o Horus ainda. Para insumos estratégicos de saúde, que inclui as vacinas, já usa um outro sistema que é o CIES. O DELOG para a parte de materiais usa o SISMAT. Tudo bem que, de repente, para realidades diferentes dentro do Ministério, talvez houvesse necessidade de sistemas diferentes, mas eles teriam que ter uma conexão, né? Teriam que ter interoperabilidade. Essas bases teriam que se comunicar, porque o problema é que, às vezes, na ponta, o gestor precisa alimentar 1, 2 ou mais sistemas. E aí uma equipe que já é reduzida, que já tem dificuldade de atender a população, quando ela tem que alimentar diversos sistemas, às vezes ela não consegue fazer isso. Isso pode refletir nos dados.